no livro do profeta Daniel, no capítulo 6, no capítulo 6, verso 1. Quantos acharam, digam amém. Amém. Meu Jesus, vamos gerar o que aí? Quantos acharam, digam amém. Só os geradores. Amém. Glória a Deus, vai nascer. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor, capítulo 6. E apareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre ele 3 príncipes, dos quais Daniel era um dos quais. Esses presidentes desses conta para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício, nem culpa. Então estes homens disseram: acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes príncipes e presidentes foram juntos ao rei e lhe disseram assim: ó rei Dário, vive eternamente. Todos os príncipes do reino, e prefeitos, e presidentes, capitães, governadores, tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real, e fizeram firme este mandamento, que qualquer que for espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou qualquer homem, a não ser a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada conforme a lei dos medos e dos persas, que se não puder revogar. Por esta causa o rei Dário assinou esta escritura edito. Versículo 10 e o chave. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas à banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelho e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes fazera de costume. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, eu gosto muito deste texto de Daniel. Primeiro que Daniel, ele nos dá uma lição de perseverança. Daniel, ele nos dá uma lição de comportamento, independente de onde nós estivermos. No livro de Daniel, no capítulo 1,
A Bíblia diz que o rei Nabucodonosor tirou da cidade de Jerusalém alguns utensílios de ouro, de prata, que eram para serviço da casa do Senhor. E tirando também esses utensílios, levou Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel. Esses 4 jovens que eram de boa feição, de boa cultura, de uma boa oratória, porque havia um propósito para a vida deles lá no palácio. Eles seriam preparados para servir dentro do palácio, para o rei e para todas aquelas festas, porque eles dominavam todos os idiomas, porque eram bem formados, eram jovens bem aparentáveis para servir. E a Bíblia diz que quando Daniel chega lá, um dos eunucos de Nabucodonosor, ele chama a Daniel e lhe informa que a sua alimentação teria que ser como a dos outros. Daniel chama esse eunuco e fala: olha, me permita, porque a Bíblia diz que Daniel achou graça aos olhos desse eunuco, me permita me alimentar simplesmente de legumes, frutas, que eu não venha me contaminar com os manjares que é servido aqui, mas você vai me trazer problemas, porque com certeza a sua feição, o seu porte vai estar diferente dos demais. Disso você não se preocupe. Passando-se o tempo, quando o eunuco volta, Daniel estava mais robusto do que aqueles que comiam do manjar do rei. Se nós formos aqui citar capítulo por capítulo, nós vamos levar tempo. Mas no capítulo 2 nós vamos pular para o capítulo 5. É onde eu quero chegar. A Bíblia diz que no capítulo 5 Daniel resolve, ou melhor, o rei Belsazar resolve dar uma festa, um banquete. Os governadores, para os reis, para os grandões, para a nata da sociedade da época. E ele manda pegar os utensílios da casa do Senhor. E quando todos os utensílios chegam, a Bíblia diz que uma mão rasga o teto e escreve na parede, dizendo que os dias daquele rei havia se findado e foi medido e achado em falta. A Bíblia diz que ele se perturbou e mandou com que chamassem todos os astrólogos, os mágicos, os adivinhadores, para que ele trouxesse a interpretação. E aquele que lhe trouxesse a interpretação, ele seria o terceiro no seu reinado. E a Bíblia diz que quem lembra de Daniel é uma rainha. E o texto diz que os joelhos de Belsazar se batiam um no outro, porque ele trouxe temor àquela cena. E a rainha disse: ó rei, não se turbe o vosso coração, porque no teu reino há um homem que o espírito é excelente, que a ele lhe traz a revelação do Deus do céu. Eu abro um parênteses aqui. Nós entendemos que no reinado, na vida de Daniel, entrou rei, saiu rei, entrou rei, saiu rei, entrou rei, saiu rei. E Daniel seguiu sendo o profeta mor daquela nação.
adoração. Sabe o que acontece nos nossos dias? Nós temos uma facilidade muito grande de mudarmos os nossos hábitos de acordo com a situação. Se tudo anda bem, eu sou super crente. Se tudo anda mal, eu deixo de ser crente e deixo de acreditar em Deus. Eu sou moldável de acordo com a situação. A Bíblia diz que Daniel, ele era imutável, crente, tinha hábitos. Versículo 10, o texto diz que ele tinha o hábito de abrir as suas janelas para a cidade de Jerusalém, e 3 vezes ao dia ele orava a Deus. Mas você sabe por quê? Que a sua janela estava aberta para a cidade de Jerusalém 3 vezes ao dia, ele se prostrava diante de Deus. Por quê? No segundo livro de Crônicas, no capítulo 6, no verso 38, Salomão ele começa a descorrer a alegria de ter erguido um templo ao Senhor, a preocupação dele com a provisão de Deus, com aqueles que entravam no templo. Para refrescar a sua memória, um templo como esse, igual a este aqui, para que o povo pudesse estar reunidos, louvando, adorando e bendizendo ao nome do Senhor Jesus. É para isso que nós nos reunimos, para adorar. Foi dito aqui de adoração. Você veio aqui para adorar? Deus ele entendeu as suas necessidades, as suas petições, as suas falhas. Mas a Bíblia diz em Mateus capítulo 6, a partir do verso 31, ei, eu entendo tudo o que você precisa, mas entenda colocar prioridades na sua vida. Buscai primeiro o meu reino, que para você é o mais importante, porque o que você precisa eu tenho para te dar. Eu sou o que você precisa. Eu tenho as suas necessidades. Sabe o que eu quero de você? A sua adoração. Eu não quero mais falar o que eu quero a sua adoração. Eu quero o teu reconhecimento. Porque Deus ele fala para Salomão assim: Salomão, até agora eu não quis com que homem nenhum guiasse meu povo, e eu também não quis ficar preso a cidade alguma, mas eu achei graça ao teu pai, eu achei graça em Davi, homem sincero, valente, segundo o meu coração, falhas como qualquer um outro, porém um coração sincero. Pequei, Senhor, errei, pequei tão simplesmente contra ti, pequei. Sincero, verdadeiro, guerreiro. Chamei ele, e até hoje a minha presença não habitou em cidade nenhuma. Vou habitar agora em Jerusalém. Muito bom. Aí Salomão começa a palestrar com Deus, e ele fala o seguinte: eu vou ler com você, para que você possa entender a fidelidade do meu e do teu Deus. Glória a Deus. Versículo 32, segundo livro de Crônicas, capítulo 6, verso 32, diz assim: assim também, ao estrangeiro que não for do teu povo de Israel, mas vier de terras remotas, por amor de teu grande nome e da tua poderosa mão e do teu braço estendido, vindo ele e orando nesta casa, então ouve tu desde os céus, do assento da tua habitação, e faz conforme tudo
o que o estrangeiro te suplicar, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome e te temam como o teu povo de Israel, e a fim de saberem que pelo teu nome é chamada esta casa que edifiquei. O que quer dizer? Salomão estava preocupado, sabe com quem? Com você. Salomão estava preocupado com você, Senhor. Se por um acaso um estrangeiro de terras remotas, Campo Grande, Rio de Janeiro, Brasil, tinha nada a ver com Deus, tem nada a ver com Israel, por um acaso, esse povo entra na tua casa, estrangeiro, terra remota, suplicar, chamar o teu nome, reconhecido que é Deus de Israel, tu atende ele, Senhor. Atendo. Eu atendo se eles me chamarem. Eu atendo se eles entenderem que eu sou o Senhor de Israel, eu atendo. E ele vai mais longe. Versículo 38, ele diz o seguinte: Senhor, se por um acaso vierem alguns guerreiros tomar o teu povo aqui como escravo, levar para outra terra, de lá, de outro lugar, ele clamar a ti, o Senhor responde, o Senhor o atende. Atendo, Salomão. Eu atendo. Para onde estiver, como estiver, da maneira que estiver, ainda que esteja destruído por fora, mas cheio de esperança por dentro, gerando milagres. Sabe quem gera você? Sabe quem vai gerar o seu milagre? É você. Havia se dado um edito: todo homem, todo rei, todo tem que se prostrar diante da estátua ou de que rei. Dá um edito aqui para que, se por um momento o senhor quiser se arrepender, pega o teu selo aí, teu anel, dá uma carimbada aqui, para que não possa ter revogação, para que não seja revogado o teu decreto. Ele fez. Porém, Daniel estava como escravo em terra estranha, e ele se lembrou daquilo que Deus havia falado para Salomão. Ele dobra o seu joelho 3 vezes por dia para a cidade de Jerusalém, assim como diz a palavra. Será que temos vivido a palavra, comido a palavra, praticado a palavra, para que possa se cumprir nos nossos dias a palavra do Senhor? Porque é por ela que estamos aqui. É verdade, Pai. O ar que respiramos é por ela. A esperança que temos que ter é pela palavra. Mas muitas das vezes acreditamos mais no nosso braço de carne. Sabe por quê? Porque você acredita muito na sua força e despreza a força sobrenatural daquele que é, daquele que pode e daquele que tem. Daquele que pode, daquele que é e daquele que tem. Qual é o motivo e a motivação que te trouxe aqui nesta noite? Você está dentro do templo. As janelas estão abertas para Jerusalém. Qual é a impossibilidade que tem se deparado diante de você? Qual é o sonho que você não consegue mais sonhar? Ah, pastor, já sou pesado em idade, isso aí para Deus não é problema. Para Deus isso não é problema, é detalhe. Pastor, os meus sonhos são distantes de mim, de você, mas de Deus não é. Porque a Bíblia fala que lá no início, Ele já sabe o fim. Está tudo nas suas mãos. E te digo mais:
Ele não vai fazer mais nada, porque já está feito, já está tudo feito. Quem vai mobilizar a mão de Deus a teu favor é você, porque Deus trabalha com a velocidade do teu coração. Deus trabalha com a velocidade do teu coração. Como está o teu coração hoje? O de Daniel estava lá, entendendo que havia sido dado um decreto contra a sua vida. Queriam pegar ele na lei do seu Deus. Sabe o que ele fez? Se prostrou diante de Deus, entendendo que contra ele viria rei, os assessores do rei e nação. Mas ele entendia que ele, Deus, é maioria. O que nós temos que entender, que independente de situação, sejamos como Daniel, que a situação não venha te mudar, que aqueles que te conheciam, eles possam te ver hoje e dizer: rapaz, pastor William continua sendo mesmo aquele grande homem de Deus. Rapaz, pastor Davi continua profetizando como dantes. Rapaz, o Hilton continua lá, líder dos jovens com a Lívia. Nada mudou, as circunstâncias não mudaram. Nós paramos por nada. Por um vento de ventilador nos para, nos entristece. Esquecemos para aquilo que fomos chamados. Sabe o que tem que ser trago à sua memória? O Deus que te traz a esperança e que renova hoje os teus sonhos, renova hoje aquilo que Ele te prometeu um dia. Não podemos esquecer das promessas. E também, eu falei no monte e torno a repetir: o diabo, o teu adversário, ele é vingativo. Hoje estamos na presença de Deus, por um motivo ou por outro, que Deus simplesmente quer te levar a um patamar maior. Deus quer glorificar o nome dele na sua vida. Permite-lhe passar por situações, e essas mesmas lhe afasta de Deus. Vou desviar. Deus não me ama mais, esqueceu de mim. Aí você se desvia, sai de baixo das potentes mãos do Senhor. Aí você vai para o mundo. Aí o diabo vai, se depara contigo. E aí, rapaz, lembra? Quando tu estava lá no meio da igreja, tu me expulsar? E aqui? E agora? E agora? A Bíblia diz que quando você se desvia da presença do Senhor, quando você volta, como é que você volta? Quantos mais? Quantos? 7 vezes mais. Ele rebenta ou não rebenta contigo? A Bíblia diz que o filho pródigo quis aquilo que era dele. Ele quis que o pai morresse para herdar em vida aquilo que não lhe pertencia ainda. O texto diz que o pai dá, e ele vai para uma terra, gasta tudo com meretrizes, com tudo aquilo que não provia da parte do Senhor. Quando ele se deu conta, ele estava no meio de porcos, desejando comer bolotas. O que Deus havia proibido o povo de Israel comer, irmãos? Que tipo de carne? Aonde ele estava? Brigue, irmãos, com Deus. O diabo faz isso contigo. Nós temos que nos lembrar, sempre em momentos adversos, que as janelas de Jerusalém estão abertas, e o seu joelho tem que estar prostrado diante de Deus,
que ainda que você esteja em terra distante, Ele vai te ouvir e vai lhe responder, independente de situações, porque Deus veio para resolver as situações, porque problemas são para ser resolvidos e o nome do Senhor ser glorificado na minha e na sua vida. Façamos como Daniel, independente de circunstâncias, independente de momentos, independente de lutas, independente de fartura ou escassez, independente de porta aberta ou de porta fechada, a tua adoração não pode estar condicionada a coisas, nem a momentos. A tua adoração tem que ser inabalável, porque você se converteu, você reconheceu que existe um Deus, ainda que você tenha. Você já prestou atenção? Que um homem, por mais que ele tenha uma condição financeira, sempre lhe falta algo. Quando você tem dinheiro, estou falando de dinheiro, irmãos, você é oprimido. Quando você tem saúde, quando você não tem saúde, aí que você tenha dinheiro, você quer saúde. Você nunca está completo na sua vida. Você já reparou que você, nem sabendo aquilo que você vai colocar na mesa para os teus filhos amanhã, a alegria do Senhor é a tua força. Já reparou que a graça do Senhor te basta? Porque você entende ainda que você não tem, Ele tem. Ainda que você não possa, Ele pode. Ainda que você não é, Ele é. Nós temos que entender que nós temos que ser sempre os mesmos, que as situações momentâneas não podem nos mudar, tampouco nos parar. Isso tem que ser um trampolim para nos impulsionar aonde Deus quer. Aonde Deus quer. Que você possa guardar essa palavra, que as lutas não vão te parar, que você vai ser como Daniel. Sai rei, entra rei. Sai rei, entra rei. Sai problema, entra problema. Você vai ser aquele homem cheio do Espírito Santo de Deus. Que você vence as suas batalhas no joelho, entendendo que nada nem ninguém vai te parar. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor?